da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Consagra vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, para Deus, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Coisa e propriedade vossa. Pega ela no colo, pega ela bem no coração. Eu tenho a possibilidade de fazer isso com a imagem. Faça isso realmente, colocando Maria bem no seu coração, porque ela mesma quer trabalhar no seu coração. Ela já disse: esses dias serão dias de cenáculo, como aquele primeiro cenáculo onde o seu filho a quis, onde ela preparou o coração dos discípulos, e agora aqui ela quer preparar o nosso. Consagre. Vamos dizer: consagra vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, para Deus, guardai-me, defendei-me, coisa e propriedade. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Vamos nos assentando. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu quero então começar com vocês no livro do Gênesis, capítulo 3, que é chamado pelos exegetas de o proto-evangelho, o primeiro evangelho, o início do evangelho, o anúncio, o grande anúncio da boa nova da salvação, já colocado aqui no início, na origem. Gênesis 3, nós pegamos aí no versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Você sabe que não se trata de uma simples serpente. Você sabe que se trata do sedutor desse mundo, aquele que seduziu os nossos primeiros pais, e assim os levou à desobediência, à rebeldia, à rebelião contra Deus. É contra ele que o Senhor está falando, aí se apresentou em forma de serpente. E agora leia comigo o versículo 15, juntos. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Repete: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gente, o calcanhar da descendência de Maria somos nós. Claro, em primeiro lugar é Jesus. A descendência da mulher é Jesus. Mas nós somos também. Nós somos também. E lá no alto da cruz, Jesus nos declarou esta descendência, quando chamou Maria com esse mesmo nome que está aqui. Eu sempre estranhei, e acho que todos nós sempre estranhamos,
que no alto da cruz Jesus chame a sua mãe de mulher, eis aí o teu filho. Eu ficava interrogativo, meu Deus do céu, no alto da cruz. Eu até fui ver, estudando na Bíblia, vendo notas, perguntando para professores de Bíblia se entre os hebreus era costume isso, de chamar a própria mãe, uma senhora de mulher, e tudo me disse que não. Também os judeus tinham muito respeito pelas suas mães, nunca chamariam alguém assim de mulher. Como também Jesus chamou a sua mãe nas bodas de Caná de mulher. Foi depois que eu encontrei uma nota, e aí foi a abertura para mim, foi a luz para mim, através da Bíblia. Jesus nas bodas de Caná e Jesus no alto da cruz está usando para Maria o mesmo nome que está aqui no começo da Bíblia. É como se ele dissesse para ela aí no alto da cruz, aquela mulher de que fala Gênesis 3,15, és tu, minha mãe. Então, mulher, esta mulher de quem eu sou descendente, a sua descendência não sou só eu, a sua descendência é maior. Mulher, eis o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. Depois, voltando-se para João, filho, eis aí a tua mãe. Graças a Deus eu acabei entendendo tudo. Nas bodas de Caná é a mesma coisa, e é por isso que Jesus chama a Maria de mulher. Ele estava dizendo para ela, a senhora é esta mulher da Bíblia. E você sabe também que outro lugar em que a Bíblia diz da mulher é Apocalipse 12, não é verdade? Uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo das estrelas. É esta mulher. E o importante é isto: enquanto a serpente, enquanto Satanás pega a descendência da mulher e lhe fere o calcanhar, o Senhor já decretou: tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela, a mulher, a descendência que é Jesus, e a descendência que são os meus, que são os conquistados por Jesus pelo seu sangue, essa descendência esmagará a tua cabeça. E há uma grandíssima diferença entre ferir o calcanhar. Claro, é muito doloroso quando o nosso calcanhar é ferido. Nós encontramos a maior dificuldade de andar, de caminhar, porque o calcanhar está machucado. Mas há uma total diferença entre ter o calcanhar ferido e ter a cabeça esmagada. E a promessa de Deus, eu diria, a grande profecia do Senhor é esta: e ela te esmagará a cabeça. Repete comigo: e ela te esmagará a cabeça. Gente, no final, tudo isso vai acontecer. Realmente Maria, realmente a descendência dela, Jesus, a descendência dela que somos nós, esmagará a cabeça da serpente. Mas aí o importante, já, agora, neste tempo, de maneira especial nesse tempo final em que nós estamos, bem próximos da vinda do Senhor, bem próximos da intervenção do Senhor na face da terra, para purificar a face da terra, para limpar a face da terra, para retirar o trigo que é dele e arrancar o joio e jogá-lo no fogo, como está bem claro na parábola. Neste tempo, nesse tempo importante que nós estamos vivendo, o Senhor já quer que Maria, que a descendência dela, que é Jesus, que a descendência dela, que somos nós, esmague a cabeça desta serpente e esmague a cabeça da serpente, livrando-nos do pecado. Eu não podia imaginar que o Senhor quisesse ir por aí conosco. Tudo se esclareceu na missa ontem. Tudo se esclareceu na missa ontem. Eu também fui pego de improviso, mas agora eu tenho a certeza, é por aí que o Senhor quer que nós caminhemos. Até vale a pena nós retomar o que foi a primeira leitura no dia de ontem. Pega comigo a primeira carta de São João. Primeira carta de São João, capítulo 3. E a leitura começava no versículo 7.
Primeira carta de São João 3:7. Filhinhos, não vos seduza. E você sabe quem é o sedutor. Você sabe quem é o sedutor. É a antiga serpente, é a primitiva serpente. Ninguém vos seduza. E existem muitos agentes da serpente nos seduzindo. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Leia comigo agora. Eis porque o Filho, leia forte comigo. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Repete. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Gente, Jesus veio para destruir as obras do demônio. E qual é a obra do demônio desde o começo? Lá ainda no paraíso terreal, foi o pecado, foi seduzir-nos. Foi seduzir-nos e levar-nos ao pecado. Eis porque o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Leia para mim. Para destruir as obras do demônio. Deus quer destruir as obras do demônio em você. Pode bater no peito e dizer: Deus quer destruir as obras do demônio em mim. Deus quer destruir as obras do demônio em mim. Não basta Jesus destruir as obras do demônio aí fora no mundo se não destrói em mim. Tudo começa por mim. Não se trata de egoísmo, não se trata de individualismo. Claro, o Senhor quer também limpar a face da terra, mas é uma ilusão, gente, nós pensarmos que primeiro o Senhor tem que limpar a face da terra, mudar sociopoliticamente esse mundo que está por aí, para depois então mudar a gente. Não, está bem claro. Está lá no Evangelho de São Mateus, quando Jesus disse que a maldade vem do coração do homem, a impureza não está fora, o que torna o homem impuro não é o que está fora, nem é a situação sociopolítica, não é o mundo que está aí fora que nos torna impuros, não, o que nos torna impuros é o nosso próprio coração, e é aí que o Senhor quer fazer a grande transformação, é aí que o Senhor quer fazer a grande transformação. Pode repetir. O Senhor quer destruir as obras do demônio em mim, repete. O Senhor quer destruir as obras do demônio em mim, e destruindo as obras do demônio em mim, e nele, o Senhor vai destruir as obras do demônio no mundo. As estruturas sociais, gente, depende dos homens. A vida humana depende dos homens. A situação do mundo depende dos homens. Claro, nós estamos lutando com forças sobrenaturais do mal, não resta a menor dúvida, mas a salvação, ela é pessoal. Jesus veio pessoalmente, Jesus veio em carne, Jesus veio humano. O grande mistério é que o Verbo se fez carne, se encarnou, o Verbo de Deus encarnou-se para salvar cada um de nós. A salvação é pessoal e Jesus quer destruir as obras do demônio em mim. Repete, Jesus quer destruir as obras do demônio em mim. Jesus fala, Jesus quer acabar com o pecado em mim. Jesus quer destruir o pecado em mim. As causas do pecado em mim. E as consequências do pecado em mim. Esta é a grande transformação que o Senhor quer fazer em mim, pelo poder do seu Espírito Santo. O Senhor derrama o seu Espírito para destruir as obras do demônio em mim. O Senhor nos dá os dons do Espírito Santo para destruir o pecado em mim. O Senhor está usando toda a força do seu poder, derramando o seu Espírito na face da terra, para destruir as obras do demônio. E a obra do demônio é o pecado. Muito obrigado, Senhor. Destrói o pecado em mim.
arranca o pecado de mim, as causas do pecado, as consequências do pecado. Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tira o pecado de mim, tira o pecado da minha vida, da minha mente, do meu coração, da minha inteligência, da minha vontade, dos meus sentimentos, do meu corpo. Eu não quero ter mais os meus membros a serviço do pecado. Não, eu quero ter os meus membros a serviço da justiça, porque eu quero ser justo como Jesus é justo. Eu não quero ser do demônio, porque a palavra diz: aquele que peca e aquele que continua pecando é do demônio, e vai sendo cada vez mais do demônio. Conquista dele, propriedade dele. Eu não sou do demônio, eu sou do Senhor. Por isso eu quero que o Senhor destrua em mim o pecado com as suas consequências. Não quero mais saber do pecado. Não quero ser conquista do demônio. Não quero ser propriedade do demônio. Não, porque eu sou do Senhor. Sou porque Ele me escolheu. Sou porque Ele me comprou ao preço grandíssimo do seu sangue. Eu não posso trair o meu Senhor. Ele é o meu proprietário. Pagou um preço muito alto. Eu não vou permitir que o traidor me pegue, me seduza, me arranque do meu Senhor. Eu já fui tolo. As mulheres digam no feminino sem medo: se é tola mesmo. Então eu não quero mais ser tolo. Eu não quero mais ser ingênuo. Muitos outros senhores têm dominado sobre mim, mas eu não quero nenhum outro, a não ser o Senhor, a não ser Jesus, a não ser o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a não ser o Espírito Santo de Deus. Eu sou do Senhor, e Ele é o meu único Senhor. Faz o sinal da cruz nos seus lábios, para que o Senhor cele o que você acabou de dizer. Faz o sinal da cruz sobre o seu coração, para que Ele cele ali na sede do seu coração o que você acabou de dizer. Faz o sinal da cruz na sua cabeça, para que o Senhor cele na sua mente e fique gravado no seu consciente, no seu inconsciente, o que você acabou de dizer. E você disse por graça, você disse por graça. É a grande resolução que o Senhor quer para você. Gente, ele pode saltar logo para a carta aos Romanos. Pega comigo, carta aos Romanos. Capítulo 6. Nós podemos começar ali, pelo versículo 8, Romanos 6, 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre Ele. Morto Ele foi uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo, continua vivo para Deus. 11, todos. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Gente, essa frase é muito importante. Essa frase é uma frase jurídica, deixa eu chamar assim. Esse considerai-vos aí, não é aquele negócio, bom, se considere. Você não é mais se considere, não, é o contrário. Esta
frase jurídica. Quando o oficial de justiça ou quando o policial chega para você e diz: considere-se preso. Esse considere-se preso quer dizer, o juiz já havia emanado a sentença, já tinha havido uma ordem judicial, você já tinha sido mandado buscar. Naquele momento você está recebendo a sentença, considere-se preso. Você já era, só que você não sabia ainda. Você está sendo notificado que você já é preso, e agora apenas questão de considerar-se. Ao contrário, você está preso numa cadeia, e chega o seu advogado e diz: considere-se livre. Não é que você está preso, você está condenado, mas você vai se considerar, vai fazer de conta que você está livre. Não, é que o juiz já havia emanado a sentença, você já está livre, você não sabia, por isso que você estava ali na prisão, mas chega justamente o seu advogado lhe dando a notícia, a grande notícia: considere-se livre. Você entendeu? É isso que está aqui, é uma frase jurídica. Leia comigo o versículo 11, juntos. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Gente, nós já éramos, é que nós não sabíamos. Pelo contrário, o traidor do demônio fazia questão de colocar diante dos nossos olhos que nós ainda éramos presos, que nós ainda éramos escravos, que nós ainda éramos cativos e que nós devíamos servir ao pecado. Mas não, desde a cruz e desde o nosso batismo, porque o batismo nos uniu à cruz de Cristo, nós já fomos mortos ao pecado e nós fomos revivificados para Deus. Até essa expressão aí, vivos para Deus, não é a melhor tradução, é uma tradução clara, mas esse vivos quer dizer revivificados. Era alguém que estava morto e foi revivificado, como aquela imagem que o Dunga trouxe, aquele corpo que estava em decomposição. E o pessoal que trata da área de saúde e mexe com biologia sabe o que é um tecido em decomposição, um tecido humano em decomposição. Humanamente não tem retorno. O que aconteceu com Lázaro? Lázaro já estava há 4 dias no sepulcro e disse a irmã dele: já está cheirando mal, porque estava em decomposição. Revivificar é isso, é pegar um corpo, um organismo humano já em decomposição e devolver-lhe a vida. É isso que está dizendo esse trecho. Considerai-vos agora mortos para o pecado, porém revivificados para Deus. Gente, nós somos revivificados para Deus desde o nosso batismo, mais ainda desde o nosso encontro pessoal com Jesus, mais ainda desde o momento que o Senhor derramou sobre nós o seu Espírito. São graças diferentes, é como diz São João, é graça sobre graça. Uma coisa não anula a outra, pelo contrário, a graça vai crescendo. No batismo já aconteceu, na crisma já aconteceu, na sua conversão, no seu encontro pessoal com o Senhor já aconteceu. Quando o Senhor derramou sobre você o Espírito Santo, aconteceu outra vez. É graça sobre graça, é graça sobre graça. Você foi sendo revivificado, 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 e cada vez mais morto para o pecado, morto para o pecado. E veja a traição do inimigo, a traição do demônio, em convencer você que você ainda é cativo e que você serve ao pecado. Você pode servir ao pecado, até você pode se soltar e servir ao pecado. Não e não e não. Não há mais como servir ao pecado. Já fomos comprados, já fomos resgatados, já fomos revivificados. Estamos mortos para o pecado. Estávamos antes mortos para a graça, mas o Senhor nos comprou, o Senhor nos revivificou. Agora estamos mortos para o pecado. Você está em decomposição para o pecado e não mais para a graça. O pecado já não pode mais reinar em você. É o versículo 12, veja a consequência. Vamos ler juntos 11 e 12, para você poder juntar tudo. Deixa que eu leia, depois você vai ler outra vez. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos, revivificados para Deus em Cristo Jesus. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites.
nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus como vivos, quer dizer, como revivificados, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. E leia agora comigo 14: o pecado já não vos dominará. Leia outra vez: o pecado já não vos dominará. Quer dizer, o pecado já não vos pode mais dominar. Se você estivesse naquela situação que eu disse, numa cadeia, a cadeia tem os carcereiros. Talvez houvesse um carcereiro muito mau, oprimindo você, fazendo até pressão psicológica sobre você. Talvez houvesse um carcereiro, um policial, que batesse em você, que surrasse você dentro daquela prisão. Mas na hora que chega o seu advogado e diz: considere-se livre, quer dizer, você já estava livre, o juiz já havia emanado a sentença, ele só chegou para lhe dar a notícia: você pode safar-se daquele safado do carcereiro. Ele já não tem mais direito nenhum sobre você, ele não pode mais surrar você, ele não pode mais fazer pressão psicológica sobre você, porque você já foi decretado livre, e você é livre, só que você não sabia. Você está entendendo? E o safado do demônio continua fazendo pressão psicológica sobre nós, e mais ainda, uma verdadeira pressão física, biológica, usando, gente, os nossos membros, usando mente, usando olhos, usando ouvidos, usando boca para o pecado. Ele é um safado mesmo, usando os nossos órgãos de geração, que são os mais lindos que Deus criou. É o próprio poder de Deus no nosso corpo biológico, é o poder criador de Deus em nós. Nós somos participantes do poder de Deus que cria, nós somos co-criadores, nós homens que fecundamos, você mulher de maneira especial que concebe e ainda gera com seus próprios órgãos. E o demônio é tão ruim, tão maldoso, tão covarde, tão sujo, que usa os membros mais lindos, os órgãos mais lindos que nós temos, gente, para enxovalhar, para jogar na lama, para jogar-nos na lama e jogar o poder do nosso Deus na lama, e jogar a dignidade do que Deus fez em nós na lama. E trouxas que somos nós, tolos que somos nós, que temos sido seduzidos pelo inimigo. Não sei se você sabe, o touro, com toda a braveza dele, se você pega aqui nas ventas dele, você domina aquele touro e faz dele o que ele quer. É por isso que se põe a argola nas ventas do touro. Então até uma criança chega lá, dá o dedinho para o touro chupar, e o touro começa a lamber, aquele touro bravio começa a lamber, começa a chupar o dedo do menininho. A criança prende as ventas do touro e faz dele o que a criança quer, e traz o touro direitinho. Gente, infelizmente o inimigo tem feito isso conosco, tem feito, desculpa, tem feito a gente de trouxa, mas nós não somos trouxas, nós somos filhos de Deus, e não podemos mais ser trouxas, não podemos não, inclusive porque se fosse coisa nossa, você poderia talvez estragar o que você recebeu. Mas não é coisa nossa, isso nos foi dado, digo mais, isso foi comprado a um preço altíssimo, foi comprado pela encarnação do Verbo encarnado, do Verbo de Deus. O Verbo de Deus veio e se fez homem, ele esvaziou-se da sua divindade para isso, gente. Ele viveu toda a sua vida de pobreza, de humildade, de abandono, a sua vida de rejeição. Ele foi refutado, ele foi recusado para isso, gente, e mais ainda, ele foi traído, ele foi julgado, ele foi condenado, ele recebeu a maior ignomínia sendo condenado pelo povo romano. Ele foi à cruz, foi pregado na cruz, e a máxima ignomínia
a que podia ser levado um homem era ser pregado na cruz. Jesus passou por tudo isto para comprar a mim e a você. É um preço altíssimo. Nós não podemos mais ser trouxas na mão do inimigo. Não. O pecado já não pode mais dominar sobre nós. Não reine mais o pecado nos nossos membros mortais. Os nossos membros são mortais. Os nossos membros foram enfraquecidos pelo pecado. Lembra-se das comparações que eu fiz ontem? O meu braço frágil, a carne desse meu braço aqui, na região do cotovelo, é muito frágil. Nós também ficamos frágeis por causa do pecado, ficamos. Mas é por isso que nós temos que tomar muito mais cuidado. Eu disse a vocês que eu fiquei fragilizado com a minha tuberculose. Mas justamente por isso eu preciso ter muito mais cuidado. Muito mais cuidado. Nós temos membros mortais, o nosso corpo é um membro, o nosso corpo é marcado pelo pecado, os nossos membros são feridos, fragilizados pelo pecado, mas isso não quer dizer que nós devamos nos entregar ao pecado e deixar que o pecado faça o que ele quer em nós. Gente, ao contrário, temos que dar a vitória a nosso Senhor Jesus Cristo, e quem dá a vitória a Ele somos nós. Quem dá a vitória a Ele somos nós. Quem escolhe entre Jesus e o demônio somos nós. Você veja que coisa aconteceu lá quando Pilatos trouxe Jesus e Barrabás. E Jesus foi colocado ali diante dele, diante de Barrabás, para ser escolhido a quem o povo escolhia. Pilatos falou claro: a quem quereis que eu vos solte? Nós ficamos com o coração na mão quando nós ouvimos no Evangelho que aquele povo gritou: solta Barrabás e crucifica Jesus. Mas, gente, não é emocionalismo, não é romantismo, não. É o que nós temos feito, Temos preferido o inimigo de Deus e o nosso inimigo indo no pecado. Nós vamos com Barrabás, nós saímos com Barrabás, nós ficamos com Barrabás e colocamos Jesus de lado. É o que nós temos feito na nossa vida, colocando os nossos membros, mente, olhos, ouvidos, nossa boca, os nossos membros, braços, mãos, pernas, colocando a nossa sexualidade a serviço do pecado e estragando outros com os nossos membros, estragando outros com as nossas capacidades de mente, de sentimento, de criatividade, etc. É uma atrocidade. E é preciso denunciar tudo isto, porque nós estávamos na ignorância. O inimigo nos havia pegado pelo nariz, pelas ventas, como se pega um touro. E nós éramos levados, ludibriados por ele. E ele tem feito isso na igreja, ele tem feito isso na renovação. Vamos lavar a nossa roupa suja em casa. Ele tem feito isso dentro da renovação, e nós temos preferido a Barrabás. Só que Jesus está pondo um ponto final a tudo isso. Gente, tudo aquilo que foi dito até agora não é condenação, não, é salvação. É Jesus trazendo a grande boa nova a você. Considere-se vivo, considere-se sim morto para o pecado, mas revivificado para Deus que conquistou você. Você não pode e nem precisa mais colocar os seus membros a serviço do pecado, a sua mente a serviço do pecado, os seus sentimentos a serviço do pecado, a sua sexualidade a serviço do pecado. Não, e o seu corpo não pode servir ao pecado na bebida, nos tóxicos. Não, você não pode servir ao pecado, não, de maneira nenhuma, porque você é de Deus. Você foi matado para o pecado na cruz de Jesus, e você foi revivificado por Ele, para viver para Deus. Por isso é preciso que os nossos membros agora estejam a serviço da justiça e para o bem, e unicamente a serviço da justiça. E eu sei que eu não estou errando o alvo. O Senhor está falando claro e forte para cada um de nós, porque temos sido trouxas, temos deixado que o pecado domine sobre nós. Só que agora dizemos não, um não definitivo. Senhor, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida, e graças a Deus que é o comecinho do ano.
é o comecinho do ano. Estou começando um ano novo de maneira totalmente nova. O passado ficou no ano passado. O pecado ficou no ano passado. A dominação que o demônio tinha sobre mim ficou no ano passado, ficou no ano passado. Agora eu estou num ano novo, estou numa vida nova, estou numa etapa nova. O Senhor me esclareceu, o Senhor me colocou as coisas bem às claras, o Senhor fez a grande denúncia diante de mim, e mais do que isso, Ele não me condenou não, ao contrário, o Senhor me deu a grande declaração: esta é realmente uma boa nova, considerai-vos mortos para o pecado. Meu irmão, você é um morto, minha irmã, você é uma morta, graças a Deus, você é morto para o pecado, saiba disso. E morto é morto. Preciso que eu deite no chão aqui para vocês entenderem que morto é morto, né? Então morto é assim, o morto não faz mais nada, o morto nem fala, o morto está lá, pode enterrar que já está se decompondo, já está se decompondo. Se demora muito, o morto vai começar a cheirar mal. Enterra depressa, enterra depressa, por amor de Deus, enterra depressa, porque senão o morto começa a cheirar mal. Gente, morto é assim. Se você não enterra logo esse morto, ele começa a cheirar mal, e tem cheirado mal porque você está paparicando o morto. Você não está querendo enterrar o morto, pelo contrário, põe uma terrinha em cima dele e já tira, põe uma terrinha em cima dele e já tira. Não enterra esse morto, enterra esse morto, enterra depressa esse morto. Você está morto, é uma grande notícia. Você está morta, minha filha, está morta, e não brinque mais em serviço, não. Enterra logo esse defunto, é o seu defunto, mas já fez o seu serviço. Enterra no ano passado o seu defunto, enterra no ano passado a sua defunta, e começa agora vida nova, porque você foi revivificado por Cristo, foi revivificado para Deus, foi revivificado para Deus. Deixa o passado no passado, deixa o morto no sepulcro. E foi para isso que Jesus veio, para destruir em mim, para destruir em você as obras do pecado. Sabe que o demônio, ele é tão espertalhão, ele é tão sujo, tão covarde, que ele camufla tudo isso com a graça do batismo no Espírito. Ele camufla tudo isso com os dons que Deus nos dá. E dá mesmo. Quando o Senhor nos dá o derramamento do Espírito Santo, nós recebemos. Quando o Senhor nos confere os seus dons, Ele confere. Quando o Senhor confia em nós e nos dá ministérios, nos confere ministérios, usa de nós nesse ou naquele ministério, tudo isso é para valer. O Senhor não está brincando não. Ele deu mesmo, deu o batismo no Espírito, o Senhor deu os dons, o Senhor nos colocou no ministério. Só que o inimigo, ele é sujo, e ele camufla toda a nossa situação atrás disso. E nós somos ingênuos, igualzinho aquele touro dominado. Bom, eu já sou batizado no Espírito, né? Fala até fanhoso, já sou batizado no Espírito. Então, porque eu sou batizado no Espírito, o pecado já não domina mais sobre mim, né? Só que a minha mente é pornográfica, os meus ouvidos são pornográficos, os meus lábios, as coisas que eu faço são terríveis. A tentação vem, me seduz, me ronda, me amarra com fio de seda, e eu vou ficando amarrado, e acabo cometendo grandes pecados, e acabo cometendo o que se chama de pequenos pecados. Nós só que temos que ser sensatos, né? Nesses dias antes de vir para cá, eu tive contato com 2 casos, desculpe chamar caso. Primeiro, de um homem cujo câncer tinha começado na boca e pegou toda a face, toda a caixa craniana, tudo, e pegou o cérebro. Até deformado ele está. Gente, que tristeza. E um outro caso de um senhor cujo câncer começou na garganta, e o pior, desceu, pegando esôfago, estômago, e aí foi para fígado, intestinos e tal, e também subiu da garganta. Só que era um câncerzinho de nada, é um câncerzinho aqui no canto da boca.
Quer para você esse câncerzinho? Quer? Não, é pequenininho, não é um pecado grande, não. Eu só vou te dar um câncerzinho, pequenininho. Igual aqueles nódulos que as mulheres, às vezes, coitadas, acabam adquirindo no seio. Quer um nódulo canceroso no seu seio? Quer? Esse homem quer um nódulozinho desses em qualquer outra parte do seu corpo? Eu não vou te dar um grande câncer, não. Eu vou te dar só um câncerzinho desses pequenininhos. Estão me entendendo, não é verdade? Esse negócio dos pequenos pecados. Eu sei que Deus não fica acumulando pecado. Não é isso. Não é uma conta corrente. De tanto eu cometer pequenos pecados, a minha conta fica grande, né, e Deus senta o pau em mim. Não é isso. A coisa não é com Deus, a coisa é com o inimigo. O inimigo vai nos seduzindo, gente, aos poucos. Eu repito, é com fio de seda. E vai pegando com coisinhas pequenas, coisinhas pequenas, coisinhas pequenas. Quando você vê, você entrou no adultério mental, no adultério espiritual, no adultério psicológico, você entrou no adultério físico, e começa o físico apenas de afetividade, de chegar lá, e apalpa e aperta, e depois vai para a cama mesmo e tem desculpas para tudo, tem justificativas para tudo. É coordenador, é ministeriado, é mulher do grupo de oração, até ministeriada. Talvez é ao contrário, ela é que tem ministério, e o rapaz, o homem, chegou até há pouco tempo, mas é uma pessoa compreensiva, bonitão, está no grupo de oração, né, convertido, e compreende você, e escuta você. Daqui a pouco deixa falar rasgado, estão os dois na cama, e com justificativas, que afinal das contas eu não estou cometendo um grande pecado. Coitado, já está com o câncer tomado. Só que tem justificativas. O inimigo é assim. O inimigo é assim. Não dá para ficarmos fazendo, gente, essa diferença entre os pequenos pecados e os grandes pecados, porque todo pecado é pecado. Toda infecção é infecção. Toda infecção é infecção. E se você não combate uma infecção, a infecção pega você. A infecção pega você. E o inimigo faz um jogo sujo. A AIDS é realmente um protótipo do que é o pecado. É a demonstração biológica do que é o pecado. Porque o que o pecado faz em nós, gente, é tirar as defesas orgânicas. Aliás, o que a AIDS faz é tirar as defesas orgânicas. Você não tem defesa orgânica. O seu organismo não se defende mais. Qualquer infecçãozinha pega você. Gente, o pecado faz a mesma coisa. E veja, ninguém pega a AIDS por uma coisa grande. O que penetra ali é algumas graminhas de sangue, que só são pesadas numa balança de grande precisão. O que contamina uma pessoa com AIDS é uma quantidade tão pequena do sangue, é idéntico, que somente balança de grande precisão poderia calcular. Não é uma ampola inteira de sangue, não. Você sabe muito bem disso. Gente, o pecado é igual. E o que o pecado faz em nós é tirar-nos das defesas espirituais. E por que o Senhor está falando tão forte e tão claro conosco? Porque Ele confia em nós, para nós sermos um exército dEle, para combater o pecado que está aí ao nosso derredor. Ele precisa de mim e de você. Ele precisa de uma tropa de choque. Ele precisa de uma tropa de combate para ir e arrancar o pecado que está nesse mundo, o pecado que está na igreja, o pecado que está nos nossos grupos, o pecado que está entre os nossos irmãos. Há uma multidão de irmãos nossos morrendo na ignorância, e o Senhor quer salvá-los, e quer salvá-los através de nós. Mas o Senhor não vai salvar aidéticos com aidéticos. Não, o Senhor precisa de pessoas rígidas, fortes, pessoas que combateram o pecado e que combatem o pecado em si, para irem e serem uma tropa de resgate, para resgatar os irmãos do pecado. Acho que você entende o que é uma tropa de combate, uma tropa de resgate. Vocês acompanharam pela televisão o que aconteceu lá no sul, bem próximo de nós, essas chuvas terríveis, um pouco antes do começo do ano e no comecinho do ano.
e casas que foram, e famílias inteiras, imóveis e tudo. E o que teve que acontecer? Tropas de resgate da polícia militar, dos bombeiros, até do exército tiveram que ir àquelas regiões para resgatar as pessoas, para resgatar os pertences das pessoas, para resgatar as casas. Mas veja bem, de maneira especial resgatar pessoas. Eram casas que caíam por cima das pessoas e as pessoas ficavam soterradas debaixo das casas e às vezes com água por cima ainda. Você imagina a situação dos que estão lá embaixo, às vezes uma família inteirinha soterrada debaixo da casa. Gente, os nossos irmãos estão assim, soterrados embaixo do pecado, porque o demônio está fazendo uma obra inclemente, e ele, sabendo que pouco tempo lhe resta, tem vindo com essas tempestades, com essas chuvas. Aí está um sinal claro exterior para nós percebermos o que é que ele está fazendo espiritualmente. E o Senhor escolheu a nós, bondosamente, escolheu a mim e a você, para sermos tropa de resgate, para salvar os nossos irmãos. Só que nós percebemos também, eu preciso de resgate, claro que preciso, também eu preciso de cura, claro que eu preciso, mas justamente uma vez que o Senhor me escolheu para ser tropa de resgate, eu não posso admitir o pecado em mim, não, eu tenho que estar continuamente combatendo o pecado em mim e ao mesmo tempo resgatando os meus irmãos. Veja que beleza, gente, é uma dupla ação. Eu não espero para ficar totalmente resgatado do pecado, para depois ir e libertar os meus irmãos, mas também eu não sou sem vergonha de estar pecando e de estar tentando resgatar os meus irmãos. Não, eu não posso ser sem vergonha, pelo contrário, eu tenho que deixar que o Senhor me resgate, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, combata o pecado em mim. Eu não quero o pecado, eu luto com todo o meu ser, com o corpo, com a alma, com o espírito, com mãos, com braços. Eu combato com tudo contra o pecado e ao mesmo tempo ainda lutando dentro de mim, ainda tendo que vencer tantas tentações em mim. Impulsionado pelo Espírito do Senhor, a gente vai em comunidade, a gente vai orando, a gente vai se alimentando de Eucaristia, a gente vai se fortificando pela palavra, a gente vai continuamente se reabastecendo no Espírito Santo para resgatar os nossos irmãos, para resgatar os nossos irmãos. Irmãos que estão longe, ser um longe é relativo. Eu sei que tem muita gente aqui de Olinda e Recife, mas tem muita gente também de várias cidades. Qual é a sua cidade? Me diga qual é a sua cidade. Eu quero escutar. Eu não consegui escutar. Qual é a sua cidade? Essa cidade, gente, está soterrada debaixo do pecado. Está ou não está? Está ou não está? Se você vai olhar bem, as nossas cidades se tornaram semelhantes a Sodoma e Gomorra. Não é somente São Paulo, não é somente Rio de Janeiro, não. Também a sua cidade. Também a sua bela cidade. E é impressionante, o inimigo é tão sujo que pegou as mais lindas cidades para fazer delas maiores capitais do pecado. Verdade ou não é? Onde mais o Senhor caprichou na beleza da cidade, mais o inimigo veio sujamente, covardemente para estragar tudo lá. Essas cidades infelizmente estão soterradas debaixo do pecado. E gente, o Senhor nos convocou: vinde os valentes, chegai para mim, os guerreiros, os meus guerreiros. Mesmo enfermo, diga: eu sou guerreiro. Sim, você é enfermo, mas diga: eu sou guerreiro, pelo poder do Espírito eu sou guerreiro. Frágil, enfermo por causa do pecado em mim e por causa dos meus pecados que ficaram no passado, eu sou frágil, mas o Senhor me escolheu guerreiro. Ele está convocando todos os guerreiros para colocar-nos em ação como tropa de resgate, para resgatar. A sua cidade precisa ser resgatada pelo Senhor, mas o Senhor não vai por ele, porque veja bem, não é a sua cabeça que vai libertar ele, não, tem que ser os meus braços. E se não dá para ser os meus braços, vai ao contrário. Eu fico aqui ao contrário, né, e ponho as minhas pernas, agarra as minhas pernas, agarra, agora sobe, 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 ajuda isso, sobe, tá vendo? Deu para entender? Deu para entender? Gente, é assim.
É assim, a minha cabeça não conseguia ir lá, eram os meus membros. A cabeça, Cristo comanda o resgate. E quem faz tudo é a cabeça, é Jesus, mas são os nossos membros. E se os nossos membros não forem, se os meus pés não fossem, se eles não se agarrassem lá nos meus pés e na minha perna, ele não era resgatado. O Senhor vai usar pessoas como nós, vai usar pés às vezes mal cheirosos como os seus, para as pessoas se agarrarem nesses pés e serem resgatadas. Mas benditos os pés dos resgatadores, benditas as pernas dos resgatadores, benditas as mãos e os braços dos resgatadores. Gente, é isto. Só que, por favor, não brinca mais de escorregador na salvação. Subir é fácil, é difícil. Descer é fácil. Está aí, gente. É fácil, não é fácil, gente? E até gostoso. Entenderam? Entenderam? Cair é fácil. Escorregar é fácil. É só soltar o corpo, você escorrega. Subir agora, como é que eu vou subir? Então me ajuda, vem mulher também me ajudar. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Isso, e vamos lá. Me empurra para cima, me empurra para cima, me empurra para cima. Você entendeu? Você entendeu? Somente que essas pessoas não estão tão longe como você pensa. Elas não estão apenas naqueles lugares onde os jovens da sua cidade se reúnem todos os fins de semana. Toda cidade tem os pontos dos jovens, não é verdade? Além de ter o ponto de drogas, o ponto de pique, além de ter o ponto onde o pessoal se prostitui, faz programa e tal, existe o lugar onde os jovens se reúnem. Não é só lá, não. Esses que precisam ser resgatados estão dentro da sua casa. Verdade ou não é? É o seu filho? É a sua filha? É o seu marido? É a sua esposa? Está tão perto. Talvez você dormiu com ele ou dormiu com ela essa noite, e tem todo o direito de dormir, porque é seu esposo, é sua mulher. Está pertinho de você. Estão precisando ser resgatados. E o Senhor conta conosco. Gente, é importante nós entendermos que o Senhor não faz coisas estanques, separadas. Não é que existe lá o batismo no Espírito, os dons, né, os ministérios, e aqui está a guerra. Não, o Senhor derrama o seu Espírito por causa da guerra, por causa da tropa de resgate. O Senhor nos dá dons, os dons existem, desde línguas até cura e libertação, para nós usarmos esses dons como ferramentas, como cordas, como tantos outros instrumentos para resgatar os nossos irmãos. O Senhor nos estabelece em ministérios, porque numa tropa de resgate, a posição de cada um tem a sua função num resgate, e cada um sabe fazer bem aquilo que lhe compete num resgate. Igualmente o Senhor nos estabelece em ministérios, ministério de música, ministério da palavra, ministério da pregação, ministério de cura, ministério de libertação, ministério de governo, ministério de acolhimento, 1000 ministérios, graças a Deus, ministério de intercessão, que é poderosíssimo, mas cada um desses ministérios o Senhor nos confere e nos estabelece neles, estabelece mesmo por causa da guerra, por causa do resgate. As coisas não estão separadas. Não é lá no grupo de oração, eu vivo renovação, eu vivo batismo no Espírito, eu vivo dons, vivo ministérios, e depois das 10 horas ou das 10h30, quando eu volto para minha casa, eu sou, não vou dizer, né? No dia seguinte, quando eu vou para o meu emprego, eu sou o corrupto, que participo de todas as corrupções, que entro na roubalheira igualzinho a todo mundo. Gente, nunca se roubou como se rouba hoje. Nunca se roubou como se rouba hoje, não só do governo, mas se rouba nos nossos empregos.
Se rouba até na igreja, se rouba até nos grupos, se rouba até na renovação, se rouba nas comunidades. O demônio do roubo tá por aí, o demônio do furto está por aí. Mas para dizer, Deus não fez as coisas estanques. Lá é renovação e aqui vão viver em Sodoma e Gomorra. Não. Há uma única cidade que precisa ser resgatada. E Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio para isso. E Jesus, o Cordeiro de Deus, derrama o seu Espírito para resgatar os filhos do seu Pai das garras do demônio, porque Ele veio, Ele se manifestou para destruir as obras do demônio em mim. Repete comigo. Jesus veio para destruir as obras do demônio em mim. Para destruir as obras do demônio em mim. Em mim. Por isso vem Espírito Santo. Por isso Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vai pedindo, enche-nos Espírito Santo. Jesus, derrama sobre nós o Espírito Santo. Sim, Jesus, nós precisamos, nós queremos, nós estamos pedindo, nós estamos suplicando. É uma necessidade urgente. Derrama sobre nós o Espírito Santo com os dons do Espírito. Estabelece-nos como Tu queres nos ministérios, Senhor, para entrarmos nessa guerra contra o pecado. Guerra contra o pecado em nós, guerra contra o pecado nos nossos irmãos. Temos que ir a essa cidade que está soterrada debaixo dos escombros do pecado, para salvar para Ti, Senhor, os nossos irmãos antes que seja tarde. Muito obrigado, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.